E eu acredito que uma vida sem propósito, sem objetivo, é uma vida que simplesmente a gente não vai chegar em lugar nenhum. Absolutamente a gente chega em lugar nenhum. E outra coisa que nos atrapalha muito a chegar em algum lugar é achar que é difícil demais chegar onde a gente quer chegar, né? É difícil demais fazer uma dieta para emagrecer, é difícil demais passar no concurso, é difícil demais juntar dinheiro, é difícil demais comprar um carro, é difícil demais comprar uma casa, é difícil demais viver a vida, é difícil demais... Essa é uma limitação que nós escolhemos para as nossas vidas, a vida do difícil demais. E eu acredito que você pode colocar dificuldades o tempo todo na sua vida. É difícil eu vir para a igreja, porque a minha vida está toda enrolada. É difícil fazer a Sara dormir. Não, não é. Nada é difícil se você tiver uma mentalidade onde você tem um Deus que te ajuda, onde você tem um Deus que te prepara, te acompanha, e te protege, te incentiva. E nessa ideia de ter a ajuda de Deus, muitos de nós entendemos a nossa relação com Deus como se continuamente Deus ele precisasse vir até nós. Eu até acho que alguns corinhos ou cânticos do louvor que a gente canta na igreja, nas igrejas, eles acabam, de alguma forma, passando essa ideia de que, vem, Senhor, né? Tem uns corinhos que eu gosto de cantar e tudo, mas é preciso a gente... Eita, Jesus! É difícil a gente dar uma ajustada na nossa mentalidade quando a gente canta esses corinhos, né? Tem uma letra, por exemplo, que fala: vem, Senhor, encher esse lugar. Esse abriu fácil. A gente sempre tem essa ideia de chamar Deus para estar conosco. Não é isso? Não é assim que funciona? Mas será que Deus tem que vir? A gente canta isso. Queremos a presença do Senhor. Vem, Senhor, com a tua presença. Né? Será que Deus tem que vir? A palavra de Deus, ela fala que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, Ele ali se faz presente. Isso está escrito na Bíblia, não é? Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E aí a gente começa a ver que tem um erro na nossa mentalidade. E mudar de mentalidade é difícil. Falava esses dias com várias pessoas sobre isso, a partir da viagem que eu fiz semana passada, né? Eu estava lá viajando e a gente foi visitar o pastor Josimar, que mandou um abraço para a igreja, um abraço especial para o pastor Lúcio, para o Cabral, que já estiveram lá, né? O pessoal das missões, Noêmia, está aí Noêmia? A Noêmia, inesquecível Noêmia. Aí eu falei: pastor Josimar, ora por ela, pastor Josimar, ora por ela, me ajuda, pastor Josimar. A Sheila, sua esposa, e também o pastor Elias e a pastora Hilda, que são lá de Governador Valadares. E a gente estava falando sobre a ideia da gente ajustar a nossa mentalidade, ou colocar a nossa mentalidade em dia alinhada com o Senhor, porque a nossa mentalidade é de um Deus que precisa vir para nos ajudar. Nós somos vítimas, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós não somos nada, nós somos pessoas que têm muitas necessidades, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de família, a gente precisa de casa, a gente precisa de um monte de coisa. Então Deus vem me ajudar, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero a tua liberação. E a gente fica o tempo todo nessa mentalidade de um Deus que deve se chegar a nós. E eu queria, de alguma maneira, pregar ao seu coração algo que Deus fala ao meu coração continuamente, debaixo de uma premissa: não é Deus que tem de vir a mim, eu é que tenho que ir até Ele. Não é Deus que tem que se aproximar de mim, eu é que preciso me aproximar dEle. Precisamos ajustar as nossas mentes à ideia de um Deus que já veio. Ele já veio. E agora, Mateus, que é o primeiro texto que eu separei, para confirmar essa mudança de mentalidade que precisa acontecer, e você vai precisar se auto-ensinar a esse respeito. Mateus 11, 28, você conhece esse texto? Eu também conheço. Mas você coloca esse texto em prática? Acho que não. Acho que na sua mentalidade, a ideia que você tem é de que você está sozinho, solitário, você está absolutamente abandonado, e você está todo enrolado na sua vida, e você precisa de ajuda.
Afinal de contas, você é pequeno, você é fraco, então você precisa da ajuda de Deus. Então, Deus, vem a mim. Mas, na verdade, é o Senhor quem fala isso para você. E a gente inverte os processos de Deus, inverte os processos espirituais, inverte, né, a importância de uma movimentação da nossa parte em direção ao Senhor, quando fica esperando Deus vir. O texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que fala de Jesus Cristo dizendo para mim e para você, e Jesus fala o quê? Vinde a mim. Então não sou eu que vou ficar dizendo para Jesus, Jesus, vinde a mim. Ele já disse isso para mim. Amém, queridos? Está combinado? Ele falou para mim, Ângelo, vem a mim. Ângelo, me procura. Ângelo, vinde a mim. Ângelo, você está cansado? Vem para mim. Ângelo, você está debaixo de uma carga que está sentindo muito grande para a tua vida? Vem a mim, está sobrecarregado? Ângelo, você está com tantos problemas, tantas pressões, você está se sentindo pressionado demais, oprimido? Vinde a mim. Jesus me chama a ir até Ele. E é incrível como a gente quer mudar, né? Eu acho que todos nós temos um pouco de mulher dentro de nós, me entendam bem nisso, né? Os homens vão me entender melhor, porque quando a gente discute, não adianta melhor com essa cara não, porque quando a gente discute com uma mulher, geralmente ela faz o quê? Né? Eu quando vou discutir com a Drica, ela inverte, né? Ela inverte, eu vou falar dela, Drica, você precisava ter feito isso, aí ela inverte e ela fala, não, e no final das contas eu falo, pô, me desculpa. O culpado sou eu, né? As mulheres riram, eu acho que elas entenderam que elas fazem isso mesmo, hein? Seria essa uma confissão de arrependimento? Ô, Jesus, está vendo cura nessa manhã, aleluia! Mas o fato é que a gente inverte as coisas com o Senhor, irmãos. Ele fala pra gente, vinde a mim. E eu digo para ele, vem Senhor, cadê o Senhor? Onde é que está o Senhor? Eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. E aí a gente precisa mudar de mentalidade. Porque quando a gente fala isso para Deus, querendo ou não querendo, a gente está colocando Deus lá e estamos nos colocando aqui. Eu coloco Deus lá, naquele lugar onde Ele está. Vou até falar disso à noite, onde o Senhor Deus está. Mas eu coloco Ele lá e venho para cá, distante. Então, Senhor, vem. Mas aí eu vou para o Salmo 145, versículo 18, é um outro texto que corrobora com essa proposta de mudança de mentalidade. Salmo 145, versículo 18, está escrito o quê? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ou em outras versões, perto está o Senhor de todos os que o buscam, em verdade. Porque a gente é tão mentiroso que somos capazes de invocar a presença do Senhor de forma mentirosa. Somos capazes de desejar ao Senhor de forma mentirosa. Né? Você já foi na casa de alguém que te serviu uma comida e você comeu por educação? Já aconteceu isso contigo? Você comeu aquela comida por educação? Você não... Eu fico rindo, porque eu estou me lembrando de missões. Missões, quando a gente vai aqui, vai para um lugar, é impressionante, né? Aí você vai para uma viagem missionária, geralmente em outro estado, outro tempero, outra cultura, outro tipo de comida, e aí a pessoa bota a comida no prato, aí você fala, meu Deus, isso aqui não está legal. Senhor, não está legal, mas eu vou comer. Aí o que você faz? Você come rápido, para poder ficar livre daquele problema. Acaba logo. Aí a pessoa vem, olha para você, você gostou! Aí você, você gostou, toma mais! Aí você, isso é invocar o Senhor sem ser invocar o Senhor de verdade. Né? O Senhor vem, Ele se dá para você, aí você, deixa eu ir na igreja rápido, porque eu vou ficar logo livre e durante a semana já está resolvido o meu problema. Aí depois, de repente, de noite, né, a sua mulher, a sua família, ou alguém que você convidou tantas vezes para vir para a igreja, fala, olha, eu vou na igreja contigo hoje. Aí você fala, eu já fui de manhã, mas tudo bem, você não fala, mas você pensa. É igual aquela comida que você não queria comer, aquela comida que você não queria comer te alimentou, mas você não queria ela.
Aí você come, resolve logo o teu problema rápido. E às vezes a gente está buscando ao Senhor dessa forma, vindo à igreja dessa forma. Eu não vou perguntar e não vou pedir para você levantar a mão, tá bom, queridos? Não vou fazer isso contigo. Mas tem gente que fala, vou resolver logo o meu problema, vou logo na igreja no culto domingo de manhã, já carimbei lá o meu passaporte da semana, tô livre, tô legal com Deus, tá tudo certo, pronto, já invoquei o Senhor. Ué? E aí o salmista ele fala, olha, o Senhor não está longe não. Não é o Senhor quem tem que vir a você, é você quem tem que ir a Ele. Ah, você está cansado, está sobrecarregado, está oprimido, está se sentindo fraco? Eu sei que é assim que vocês são, então vinde a mim. É vocês quem tem que ir a mim, Jesus fala para mim e para você. E aí eu chego, mas aí eu chego com uma vontade daquelas, né? Com aquela vontade de resolver tudo o problema rapidinho. Eu quero resolver o meu problema da minha vida inteira na velocidade de 5G, não é, Ícaro? 5G ou Wi-Fi? Tem que ser rápido. E se demora, eu já vou para outra igreja. E se demora, e muito, eu vou até para outra religião. Você conhece algum servo de Deus, cristão, que abandonou a fé e foi para uma outra religião? Por quê? Porque demora para resolver e eu tenho pressa. Demora para chegar no resultado e eu tenho pressa. E eu quero fazer o quê? Eu quero resolver logo o meu problema. Mas aí então a Bíblia fala, o Senhor está perto, o Senhor está perto. Ele não está lá e você aqui não, ele está perto. Mas tem que invocar de verdade. Tem que buscar de verdade. Tem que clamar de verdade. Tem que o querer e o desejar de verdade. Tem que o amar de verdade. E aí a gente é confrontado com a nossa própria natureza. Fútil, superficial, né, fluida, uma natureza que automaticamente se satisfaz com muito pouco ou quase nada e acaba se relacionando com Deus de uma maneira muito rasa. E aí, como é que eu vou ter a presença de Deus dessa forma? Eu estava ali durante o louvor e me veio ao coração o período interbíblico. Você tem o Antigo Testamento, não é isso? 66 livros compõem a Bíblia. O Antigo Testamento são 39. E eles foram escritos pelos profetas, eles foram escritos no passado, e tem vários tipos de livros ali, desde Gênesis até o livro de Malaquias, né? Que falam da antiga aliança com Deus. Aí depois você tem os 27 livros do Novo Testamento, começando em Mateus. Mas entre Malaquias e Mateus, tem um período chamado de período interbíblico, que é um período onde Deus não falou nada. E eu fico pensando, e esse período interbíblico demorou aproximadamente 400 anos. E eu fico pensando, nesse momento do louvor, eu estava aqui, o louvor, né, movimentando, animado, e eu ali naquele movimento de ouvir a voz do Senhor, e eu boto a mão assim, porque a ponta dos meus dedos parece que acumula toda a friagem do mundo. O velho sente frio, não sei se você está sentindo frio. Alguém aqui como eu está sentindo frio nessa manhã? Vou te chamar de velho. Hã? Não, ninguém sente frio, só eu, né? Vocês são ótimos. Eu gosto de gente assim, né? Assim, parceiro. Mas eu estou ali e o Senhor está falando ao meu coração, e eu estou pensando, e eu estou orando, e eu estou sendo ministrado pelo Senhor, e a pergunta que me veio ao coração é, como seria o seu comportamento diante do meu silêncio, Ângelo? Como você ficaria se eu não falasse contigo agora? Eu já falei. Como Ângelo, você ficaria se eu parar de falar? E eu estou me preparando para pregar para a igreja. E o meu objetivo, a minha meta, o meu propósito é que Deus fale ao teu coração nesta manhã. É que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Deus falando contigo. E Deus ali, Ele me ministrando, dizendo, e se eu parasse de falar contigo? E aí, literalmente, eu falei, Senhor, eu ficaria arruinado, eu ficaria despedaçado, eu ficaria solitário, eu ficaria abandonado. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos muito frágeis na nossa fé. E a nossa movimentação, como bem falou aqui o pastor Lúcio, a nossa movimentação, no início do culto ele falou isso, a nossa movimentação precisa de alguma coisa concreta. Eu preciso de alguma coisa para eu poder firmar a minha vida na rocha. Então Deus está me falando, está legal. Mas e quando Deus para? E se Deus parar, será que eu vou esquecer que Deus é Deus, continua sendo Deus?
E se eu não tiver como você falou, meu Deus? Você falou uma resposta de oração, não foi isso, mas foi o que eu entendi. A fé sendo concretizada. E se eu não tiver a minha fé sendo concretizada, o que vai ser de mim? E eu fiquei pensando, Jesus, isso acontece? Acontece. Teve o período interbíblico, foram 400 anos, e eu fiquei desesperado. E eu falei, e agora? Qual é a solução para quando esse Deus que me chama até Ele... Não é Ele que tem que vir, é eu que tenho que ir a Ele. Qual é a solução para que esse Senhor que diz que quando eu invocar, Ele vai estar perto se eu fizer de todo o meu coração? Mas se Ele ficar em silêncio? E aí, graças a Deus, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que Deus, Ele fica em silêncio, porque depois Ele faz algo tremendo, maravilhoso, grandioso, inexplicável, tremendo e poderoso, porque Deus ficou em silêncio, Ele parou de falar aos profetas, Ele mesmo encarnou e veio na figura de Jesus Cristo. O silêncio de Deus é estratégico. O silêncio de Deus, ele não é de graça. Eu entendo, à luz de Deuteronômio capítulo 8, que quando Deus levou o povo para o deserto, né? Porque eu te trouxe para esse deserto, Deuteronômio capítulo 8, eu nem tinha separado esse texto, né? Acho que se eu não me engano é o versículo 2, porque eu te trouxe para esse deserto, para testar você. E eu fico pensando, meu pai, eu vou ser testado por Deus? Deuteronômio capítulo 8, porque a minha experiência com Deus, ela é testada todos os dias. Mas eu preciso me lembrar de que Deus, Ele vai me conduzindo mesmo pelo deserto. E Ele me leva para esse deserto. Então Deus, Ele me leva mesmo no lugar onde eu acho que Ele não está falando comigo. Porque Ele me conduz no caminho, no deserto, né, durante todo o tempo. No caso de Israel, 40 anos. E aí quando eu sou humilhado, e quando eu sou posto à prova, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, eu me esqueço de Deus. Deus, Ele nos quer ver como o tipo de gente que não depende de homens, ou da roupa, ou do alimento, ou como diz aqui o final do versículo 3, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E qual a palavra que o Senhor já liberou sobre o teu coração? Você já ouviu a voz de Deus esse dia de hoje? Você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã? Você ouviu a voz de Deus ontem? Você ouviu a voz de Deus semana passada? Você ouviu a voz de Deus semana retrasada? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Porque cada um de nós vive num tempo diferente. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Talvez você seja alguém que Deus esteja falando contigo, como comigo, há 1 minuto atrás. Talvez você esteja num deserto sendo conduzido e vivendo o silêncio de Deus. Mas ainda nesse silêncio, Deus está conduzindo pelo caminho do silêncio. Ele está testando o seu coração. E Ele está vendo em quem você confia. Sabe, irmãos, eu prezo muito pela simplicidade. Eu prezo muito pelo quebrantamento de coração. E não uma vez, mais de uma vez... Já aconteceu de nesse quebrantamento de coração, que é muito mal compreendido dentro da mentalidade de aqueles que entendem que o Evangelho é só sucesso, é só vitória, é só vencer. E eu falo das minhas tragédias, eu falo das minhas necessidades, eu falo das minhas derrotas, eu falo das minhas fraquezas. Há algum tempo atrás, não muito tempo, talvez esse ano ainda, não sei que mês que foi, mas já passou... alguém que me conhece e veio e começou a me dar uma palavra, olha, fica firme, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você, e em algum momento eu recebi aquela palavra como uma bênção, mas em algum momento eu entendi que talvez passasse pela mente ou pela cabeça daquela pessoa que estava liberando uma palavra de bênção ao meu coração, de que eu estava desanimado no meio do caminho. Foi alguém que soube aí da minha dorzinha, né, que continuamente me acompanha. A cirurgia seria essa semana, não foi, passou para a semana que vem, orem por isso, né? E quarta-feira o meu sogro também opera, ele vai fazer a cirurgia da carótica, orem pela vida dele, seu Nivaldo, pai da Drica, para que ele tenha boa recuperação, e orem por mim que eu vou ficar lá com ele no hospital. Mas eu estava ouvindo essa palavra, em algum momento o Espírito Santo me falou o seguinte, olha, essa pessoa, ela não está falando isso porque ela te ama ou porque ela quer o teu bem, era uma outra liderança.
Ela está dizendo isso porque ela está dizendo que você precisa do apoio dela, que ela pode te ajudar e que se você se agregar à mente dela, ou ao coração dela, ou à filosofia dela, ou à visão dela, ou àquilo que Deus faz na vida dela, você vai ficar melhor do que o que você está. E eu falei, será, Senhor? Será que isso não é da minha cabeça, não? Será que alguém está julgando a minha experiência contigo, Senhor? E aí eu falei, vamos ver. Aí passou um tempo, de novo, a mesma palavra. Não, porque... Aí eu falei, olha, pode ficar em paz, porque eu sei quem tenho crido, eu sei que é bem certo, Ele é poderoso. A minha experiência com Deus é firme na rocha. Eu não vou me afastar da presença do Senhor por causa de uma série de problemas que acontecem, porque Deus só dá problema àqueles que Ele confia, e eu entendo o problema não como uma tragédia, mas eu entendo o problema como um ato da confiança do Pai no Filho especial que Ele cuida. Eu entendo o problema e pá! Aí desabrocha. Nunca mais a pessoa falou comigo. Nunca mais veio me dar uma palavra de motivação. Nunca mais veio me dar uma palavra de apoio. E eu fico pensando, meu Pai, quanta gente que acaba pegando um momento de deserto, quando você está sendo conduzido pelo Senhor, e aquela pessoa quer achar em você defeito, quer achar em você falha. E eu me lembro bem que eu falei, olha, a experiência que eu tive com Deus, não precisaria nem ter outra. A que eu tive no meu chamado, a que eu tive na minha conversão, ela me carrega durante toda a minha vida, porque o fogo que ardia ainda arde nos dias de hoje em meu coração. Sabe, irmãos, a gente se coloca numa posição de um Deus que não está perto, embora a palavra diga aqui no Salmo 145, perto está o Senhor. A gente coloca Deus naquela posição de vem a mim, e não eu ir a Ele, ainda que Jesus tenha dito, venham vocês a mim. A gente coloca Deus nessa posição e parece que nós nos tornamos insaciáveis com as manifestações da presença de Deus. E se Deus não se manifestar, e se Deus não responder, e se Deus não curar, e se Deus não trouxer a saída, e se Deus não te der dinheiro que você está precisando, e se Deus não te der um marido que você está precisando, uma esposa que você está precisando, uma restauração no teu casamento, Ele deixa de ser Deus e você bate o pezinho e quer voltar para o Egito. Lá eu tinha cebola. Lá eu tinha quê? Alho. A Marisa falou 3 vezes, eu lembrei de tempero e perdi o alho. Lá eu tinha essas coisas. É impressionante, irmãos, como nós somos o tipo de gente que se esquece. Então a mensagem de hoje é para te lembrar. Deus está ministrando no seu coração uma lembrança. A palavra do Senhor me orienta nesse sentido. Quero trazer à memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque senão a gente vai ser consumido pela desesperança daquilo que a gente não tem, consumido pela desesperança do que é visível e do que é real, e eu vou ficar desesperado. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, e Deus sabe do teu limite, e quando Ele vê a tua fragilidade, Ele vê a tua fraqueza, Ele vê a sua meninice, Ele vê a sua imaturidade espiritual, aí Ele então te concretiza a tua fé, porque Ele vai te cuidar, né? Ele vai tomar conta de você, porque Ele quer você, porque Ele tem preocupação com a sua vida. Agora percebe que quando Deus fica em silêncio, vem coisa por aí? Tem coisa boa no forno preparada para você? Eu fico impressionado, porque é uma experiência atrás da outra, misericórdia. Eu não vou citar os nomes, mas a gente está vendo a provisão e a graça do Senhor, porque depois de uma decepção, depois de uma situação de tristeza por uma frustração, eu achei que eu tinha direito, dei entrada, e o direito não veio. Eu achei que eu ia conseguir aquilo, estava no tempo, estava lá, no sistema, eu dei entrada, não veio. E agora, Senhor? E aí o Senhor falou, não é, o direito é teu, eu vou te dar. Então, se eu não te dou de um jeito, eu te dou de outro jeito. O problema é que Deus vai sempre entregar nas suas mãos. Irmãos, a gente precisa parar de dizer para Deus qual é o jeito e qual é a forma dele. Porque se não for de um jeito, é de outro jeito. Eu estava ali sentado no gabinete orando, lendo a Bíblia, feliz da vida, quebrantado na presença do Senhor, toca a notificação do meu celular, domingo de manhã. Aí eu fui ver a notificação, né? A autuação da Polícia Rodoviária Federal. Aí eu falei, misericórdia.
Aí eu fui ver, multa de R$293 e uns quebrados por fazer uma contramão. Aí eu falei, ué, meus irmãos, eu estava voltando lá de Governador Valadares para o Rio de Janeiro, dirigindo o carro do pastor Carlos. E aí, a gente queria almoçar, não lembro do lugar onde foi, Muriaé. É Muriaé? Por ali, eu acho que foi ali. Enfim, tem outro nome também que era ali perto, não lembro muito bem onde era. E aí tinha uma Polícia Rodoviária Federal ali na esquina, assim. E aí eu falei, um lugar seguro, né? Aí tinha uma entrada à direita, aí eu falei, entrei no acostamento, joguei a seta, entrei à direita para pegar um balão, para atravessar a pista, para voltar para achar, né, um lugar para a gente comer. Porque já era 4 horas da tarde, a gente saiu lá de Valadares, tinha saído de Valadares 9 da manhã, estava com fome, às 4, sem comer e tal. Aí, quando eu acabei de fazer fomos lá, não tinha nada, voltamos. Aí o policial da Polícia Federal parou, e aí, sua habilitação está aqui, o senhor fez contramão. Eu falei, contramão? Onde? Não tinha uma placa, irmãos. Você vai andando pela estrada, tem um buraco aqui para tu entrar, tem um acostamento, não tinha placa. Eu entrei. Não tinha indicativo. Eu entrei, qual o problema? Aí, quando eu estou voltando, o cara para, não, você fez contramão. Eu falei, senhor, não tem uma placa, não tem uma indicação. Mas é contramão. Eu falo, eu não tenho como adivinhar, eu não sei, não acredito. Aí ele falou, você vai receber a sua notificação. Aí eu falei, tá bom. Aí eu estou lá no gabinete, me preparando para ser bênção na tua vida, querendo ouvir a voz do Senhor, e Satanás, o miserável, usa um mensageiro do diabo, todo contaminado, para tirar a minha fé. Igual Lázaro falou. Aí eu olhei aquilo, duas opções. Ou eu fico com ódio no meu coração, aí eu já começo a pensar, a Polícia Federal está contaminada, a política está contaminada, o país está contaminado, o mundo está contaminado, acabou. Isso enche meu coração de ódio, raiva, rancor, angústia. Ou eu começo a rir disso, eu falo, olha, se Satanás está tomando 300, eu vou ganhar 3.000. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará e eu verei a Deus. Por quê? Porque não só a gente precisa entender que Deus está perto, como que essas mensagens do inimigo que chegam para a nossa vida, para tentar tirar a nossa paz, essas notícias que chegam de uma hora para outra, é uma multa que você recebe, é uma reprovação que você teve, é um negócio que você fracassou, é uma demissão que está chegando. Irmãos, nada, uma derrota, né, uma entrada que você deu no processo lá do INSS foi negado, nada é fora do controle e do domínio do Senhor. Ele controla todas as coisas, boas ou ruins. Ele está no controle. Perto está o Senhor. E Ele chama, vinde a mim. Então eu tenho duas opções, é uma escolha muito clara na minha vida. Ou eu vou para o Senhor, ou eu fico remoendo as minhas tragédias pessoais. E eu sei que o Senhor está falando no teu coração. Sabe por quê? Porque você é um ser humano. E o ser humano vive cheio de tragédia. Não importa se você tem dinheiro, se você é pobre, se você é casado, se é solteiro, sempre você vai achar que a tua tragédia é a pior de todas as tragédias. Você foi abandonado pela mulher, você foi traído pela família, você foi assaltado por não sei quem, você foi expulso da sua casa, você foi tratado como um bicho. Você sempre vai achar que a tua tragédia é a pior tragédia. Sempre. Mas não importa se a tua é a melhor ou a tua é a pior tragédia. Todos nós vivemos uma tragédia que é a consequência do pecado. A mentalidade que nós temos é que a nossa é mais grave, é mais intensa, é mais dolorosa, é mais sofrida, é uma tragédia que é para derrubar, é para matar, é para destruir. Quando você não é valorizado na tragédia que você tem, você fica até ofendido. Como pode eu passando por isso? E ninguém vê o quanto eu estou sofrendo. Ninguém percebe o quanto a minha tragédia está me ofendendo, o quanto eu estou mal, o quanto... ninguém me ama. Esses somos nós. Sempre vemos a nossa tragédia muito de perto, mas não importa. Todos nós vivemos tragédias. Mas isso não significa que Deus está longe.
Isso é mentira de Satanás. Deus não está longe quando você vive tragédias. Deus não está longe quando você passa por provações. Deus não está longe quando você passa por privações e por necessidades. Deus não está longe. Deus está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. E Jesus te chama, vem a mim. Está cansado? Vem a mim. Está sobrecarregado? Vem a mim. Está oprimido? Vem a mim. Sabe, meus amados irmãos, quando a gente procurar o Senhor de todo o coração, Jeremias capítulo 29, verso 13 e 14, Jeremias capítulo 29, eu não estou dizendo para você que você não vai ficar com um prejuízo, os 293 eu vou ter que pagar. E aí tu pensa, vale a pena brigar, vale a pena entrar com recurso? Eu não sei, porque há tanta maldade, eu prefiro confiar no Senhor. Eu prefiro entregar ao Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito que vocês me procurarão, aleluia, e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta para o lugar certo, eu os tirarei do cativeiro. E eu os trarei de volta do cativeiro. Sabe, o Senhor, Ele nos fala que Ele vai se deixar ser encontrado. Mas aí começa a outra crise. Ah, mas onde está o Senhor? E aí eu digo, Ele já veio. O Senhor já veio. João capítulo 1, versículo 11. Você conhece esse texto? Veio para os que eram seus. Ele já veio. Ah, esse texto se refere aos judeus? Em algum momento, sim. Se referiu para o povo judeu. Em algum momento, sim. Se referiu para o povo de Israel. Mas agora, ele se refere para todo aquele que creu com o coração, aquele que confessou com a boca e aquele que teve uma experiência com Deus. Agora sim, você já teve uma experiência com Deus? Levante a sua mão aos céus. Diga assim, ó, eu já tive uma experiência com Deus. Já teve? Levanta a mão e fecha seus olhos e diga, eu já tive uma experiência com Deus. Então o Senhor vem para você todos os dias. Ele vem para aquele que é dele. Ele já veio sobre a tua vida. Ele já te mostrou a realidade do céu, do inferno, da vida eterna. Ele já te mostrou que Ele é luz. Ele já te mostrou que Ele é salvação. Ele já veio para a sua vida. Então agora esse texto não é mais um texto distante, lá para os judeus, lá para a história do Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Esse texto agora é para mim. E o texto fala, veio para o que era seu. Está falando de mim, eu sou dele. Mas os seus não receberam. Opa, então existe uma possibilidade de mesmo eu crente, servo do Senhor, escolhido por Deus, povo de Deus, e com uma experiência real com Deus, eu negar ao Senhor quando Ele vem. Porque se Ele vier de uma maneira diferente da maneira que eu o espero, pode ser que eu não o reconheça. E aí eu preciso ser vigilante, porque talvez não seja o Senhor quem tenha que vir. Ele já veio. Eu é que não estou o recebendo. Mas qual é o tipo de gente que recebe o Senhor? Todos aqueles, mas a todos quanto? João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim, veio para o que era seu, você e eu. Mas os seus não receberam, eu e você. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem seus filhos. Então o Senhor está vindo todo dia na minha direção. O Senhor está chegando todo dia, batendo a porta da minha casa e falando, deixa eu entrar. Ele não tem que vir, Ele já veio. Ele vem, Ele continua vindo. O salmista chega a dizer, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Então cadê Deus que eu não estou vendo? Então percebam, irmãos, que não é uma ideia de Deus ser o responsável porque Ele já veio, porque Ele já se mostrou, porque Ele já te deu experiência, porque Ele já falou ao teu coração, porque Ele já ministrou sobre a tua vida. Agora é uma questão de você se posicionar como alguém que crê, como alguém que bate no peito e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Jesus já veio, a minha caminhada é pela fé. E quando eu estiver fraquejando, o Senhor sabe, então Ele vai te responder, Ele vai te abençoar. Por quê? Porque é simples, os sinais acompanham aqueles que o seguem.
Eu não fico preocupado do que vai acontecer na minha vida, dos sinais das minhas respostas de oração. Daí, pastor Lúcio, porque ele vai fazendo as coisas e o tempo todo Deus vai respondendo as orações dele. O tempo todo Deus vai mostrando a ele quem Deus é. Por quê? Porque ele está seguindo ou no caminho. E quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas simplesmente acontecem. E eu vejo. E aí a minha fé vai se repotencializando. Então percebe que não é a questão dele vir, eu já sei que ele veio, então eu preciso invocar o nome do Senhor. E como é que eu invoco o nome do Senhor? Porque às vezes a gente pede, né? Pensa na nossa mentalidade pouco criativa ou limitada, que invocar o nome do Senhor ficar num lugar, não estou falando do secreto não, mas ficar num lugar específico, talvez como a igreja, fechar o olho, né? A Giovana e a Drica me encarnam, porque quando eu oro, elas dizem que parece que eu estou perfurando o meu cérebro com os meus olhos, né? Então, eu faço assim, né? Para mostrar assim que eu estou procurando muito, estou invocando, né? O que é invocar o nome do Senhor para você? Os monges da época da Idade Média, eles se colocavam em troncos de madeira, se despiam das roupas, se lambuzavam com mel e pegavam um chicote, mel para que os animais da floresta pudessem picá-los, e eles batiam nas costas, eles estavam invocando a presença de Deus. O que você representa invocar a presença de Deus para a tua vida? E aí entra a estação que nós estamos vivendo, que é a estação serviço, que é o chamado. Sabe como você vai invocar a presença de Deus para a sua vida? Fazendo o que Ele quer que você faça. Sendo um agente de Deus, da forma como Deus escolheu para você. E aí, não tem como eu dizer para você o que Deus escolheu para você. Isso é contigo. Eu tenho que me preocupar com o que Deus escolheu para mim. Porque Deus, Ele é plural. Deus, Ele é múltiplo. Deus, Ele tem várias formas. Ezequiel chega a dizer, Deus tem 7 espíritos, 7 olhos de Deus. Ou seja, Deus vê de uma maneira perfeita, completa, inteira. Eu nunca vou alcançar a natureza de Deus. Eu nunca vou colocar Deus dentro do meu formato e dizer, Deus funciona assim, Deus é desse jeito. Não. Mas então invocar ao Senhor não é apenas você se colocar de joelhos e clamar de todo o seu coração, também é isso. Mas invocar ao Senhor é andar na presença dEle e fazer aquilo que Ele quer. Deus fala para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Vai andar na minha presença? Vai dar tudo certo na tua vida. Outro salmista chega a dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vai tudo dar certo na sua vida, o mais Ele fará. Caminhando para o final, deixa eu ler contigo, eu vou ler apenas mais 2 textos. Mas deixa eu ler contigo Tiago capítulo 4, versículo 8, que uma das coisas que representa invocar ao Senhor ou ir a Deus é a santificação. Tiago capítulo 4, versículo 8, aproximem-se de Deus. Tiago 4, 8, aproximem-se de Deus. Claro, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, ou ora crê, ora não crê, ora acredita, ora não acredita, vive com dúvida, mente dividida, purifique-se a si mesmo, purifique seu coração. Então, percebe, eu vou invocar a Deus fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu vou invocar a Deus quando eu me santificar. Eu vou invocar a Deus quando eu crer que Ele já veio para a minha vida. Amados, a gente sempre fica falando que Jesus virá, e de fato Jesus virá, amém? Mas Ele já veio, Ele vai voltar, Ele já veio, Ele vai voltar. E o que dá a base para a nossa convicção de fé, de que um dia Ele voltará, o que dá a base para a nossa convicção de fé, que Ele voltará, é o entendimento de que Ele já veio. E Ele deixou a promessa, eu vou voltar. Não fica turbado, preocupado, perturbado o seu coração. Creia. Na casa do meu Pai tem um lugar específico, separado para você. Eu vou preparar lugar. Jesus estava dizendo isso quando Ele estava junto com os seus discípulos. E Jesus está falando contigo hoje, quando você está junto com os seus irmãos, outros discípulos de Cristo. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, você vai estar sozinho? Não.
o Espírito do Senhor vai estar contigo. Ele vai estar dizendo para você, não se perturba não, eu já preparei um lugar para você, e eu já vim na sua vida, lembra lá domingo que você ouviu? Eu já vim na sua vida, agora fica firme na sua fé, eu vou voltar para você. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que as coisas de Deus não estão longe, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Para todo mundo? Sim. Para todos. Para todos. É só para os crentes? Não. Para todos. Esses dias eu estava vendo um irmão aqui da igreja que estava servindo a outros deuses, e ele em algum momento ouviu a voz do Senhor dizendo para ele, olha, vai para a igreja, teu lugar não é aqui não. E ele então abandonou aquela prática de fé que era contrária ao Espírito Santo de Deus, porque mexia com espíritos, mas não santos, e ele procurou uma igreja, chegou até aqui, levantou a mão, aceitou Jesus e daqui a pouco vai se batizar. Percebe? Percebe? Sabe, meus amados irmãos, nós estamos sendo continuamente chamados. Deus já se revelou a você. Ah, pastor, então se Deus se revelou, por que eu sofro? Porque o Senhor, Ele quer te conduzir por esse deserto no qual você está passando. Porque o Senhor quer te provar que nem só de pão, o teu sustento vem do Senhor. Porque ainda que te falte o pão, ainda que te falte a força, ainda que te falte todas as coisas, ainda assim, o Senhor será o teu sustento. Você está com seus pés firmados na rocha? Essa rocha, ela não vai abrir mão de você. E aí a gente estava vendo o exemplo da Drica, que até o pastor Lúcio citou, que quando você vai construir uma edificação, você faz os fundamentos. Agora, pode vir um louvor. Uma das características do fundamento é que ele não fica livre da construção. Não é isso, Drica? O fundamento, ele fica solto da construção? O fundamento fica amarrado, ligado. O fundamento não fica solto. Cristo é o teu fundamento? Hã? Ele não vai te largar mais. Você pode achar que você está solto, mas você fez de Cristo o seu fundamento? Ele não vai te largar mais. Tu pode pensar em sair, tu pode querer ir embora, tu pode querer abandonar a presença do Senhor, tu pode se sentir abandonado, largado, você pode se sentir vitimizado, você pode inventar que você é o centro das atenções do mundo e que ninguém te ama, ninguém te quer, você pode falar o que você quiser. Cristo não vai abrir mão de você, Ele não vai te largar. Quem está firmado na rocha, nada te abalará. Talvez por um breve momento. Talvez por um período de silêncio de Deus. Talvez por um período onde você acha que Deus está distante. Mas Ele manda te lembrar. Perto. Eu estou perto. Assim diz o Senhor.